Olá, você que está acompanhando a TV Evangelizar. Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Quero acolher você de todo o Brasil, você que nos acompanha pelos canais abertos, aqui preciso citar alguns: Curitiba, região metropolitana, canal 16, Maringá, Cascavel nos acompanhando pelo canal 50, Joinville também nos acompanhando, você que nos acompanha pela Sky e pelos canais digitais. Prepare caderno, caneta e Bíblia e vamos juntos, com Dom José Antônio Peruso, mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Dom Peruso. Olá, William. Saúdo também o casal dos pombinhos aí, Lucas e Tainara. Eu não esqueço que vocês me disseram que participavam aqui da Evangelizar em diferentes equipes de liturgia e canto e outras, e aqui se encontraram, se conheceram, se paqueraram, se namoraram, se casaram e agora aqui estão nos ajudando. Olha que belo casal. Eu quero saudar você, meu irmão, minha irmã, que acompanham Conhecendo a Palavra. Conhecer a palavra não é uma mera cultura religiosa, mas conhecer a palavra para que a palavra nos conheça. Parece um trocadilho que não cabe bem para a nossa língua ou linguagem, mas na origem ou na mentalidade bíblica, a palavra é pessoa. Então, conhecer a palavra para que a pessoa que a pronuncia é a palavra de Deus, para que Deus também nos conheça, ou para deixarmos nos conhecer por Ele. William, você lembra qual foi o último salmo? Salmo, não lembro. Não? Não lembro, 30 e alguma coisa. Alguma coisa se chama 5. Olha, 35, tá vendo? Você cortou o cabelo e perdeu a memória. Deu problema na cabeça. Então, mas vamos lá, foi o Salmo 35 e nós o estudamos, ele era mais longo e ouvimos em duas partes. Um salmo de súplica. Nós continuamos nestes salmos de súplica, que aliás dentre as diversas unidades de salmos, os salmos de súplicas são os mais numerosos. Mas hoje é o 38. Nós vamos nos ocupar com o Salmo 38. William, por favor, vá até ele. Sim. Você também, telespectador, telespectadora, Salmo 38. Mas se a sua Bíblia for Ave Maria, então é Salmo 37. É o mesmo salmo, mas numerações distintas por razões históricas. Os editores se serviram de diferentes códices, e o que a partir do Salmo 9 e 10, em uma edição continuou 9, Ave Maria. Em outras edições, a maioria delas, o Salmo 9 foi dividido em 2, e daí a numeração, com muitas idas e vindas e também outras numerações ao longo de todo o saltério. Mas conclui com o mesmo número. Começam com a mesma numeração e terminam na mesma, mas pelo meio do caminho há alterações. Nosso tema, porém, é o Salmo 38, ou 37, como eu falei. Vamos observar, partindo logo das nossas telas. E a primeira, em caráter de introdução. Você pode acompanhar aqui, querido irmão, querida irmã telespectador, telespectadora. Este salmo, o nosso 38, nosso Salmo 38, nossa, estou vendo, esta câmera está com defeitos, eu não sou tão careca quanto eu vi aí.
Meu protesto contra a direção aqui, ponham câmeras mais confiáveis para que a minha real imagem não seja ocultada. Voltemos. Chega de protesto. Salmo 38. Este salmo foi incluído como um dos 7 salmos penitenciais pela Igreja Antiga. Salmos penitenciais. São salmos no qual o salmista, o compositor de outrora e o orante de agora, ao orar com o salmo, vai confessar e reconhecer-se pecador. Este salmo também, assim como os outros, o 6, o 32... 32 é bonito, a alegria de quem foi perdoado. Nós estamos com o 38. O Salmo 50, mais conhecido como 50, mas 51, muito bonito. O Salmo 103, Cântico das Misericórdias Divinas, são hinos de gratidão pelo perdão recebido. O nosso de hoje, dentre os salmos, é aquele que confessa a sua dor por causa do próprio salmista, por causa dos seus pecados, e esta dor parece corroer-lhe até a medula óssea. É a súplica de um pecador dolorosamente atingido pela sua consciência de pecado, com consequências para o seu cotidiano e para a sua história de dramas e sofrimentos. Vamos passar hoje, em vez de lê-lo todo, primeiro ler e depois explicar. Primeiro vamos explicar e, na medida em que a explicação segue, também algumas leituras. Você fique pronto aí, William, mas não leia. Só fique pronto. Eu gostaria que você lesse os primeiros versículos e a nova tela, por favor. Isso. Há um forte destaque para a lamentação e a consciência de pecado. O salmo todo. Lamentação, não a lamentação de um queixoso, a lamentação de uma pessoa que está profundamente contristada e dilacerada, que sofre por dentro, por ser pecador, e por fora, por enfrentar muitos dramas e sofrimentos. Você pode ir até o versículo 4 ou 5. William, você leia com alguma lentidão, por favor, o telespectador, porque o telespectador pode ter uma outra tradução que não a sua. E aqui nós estamos falando aqui para eles e com eles. Então é preciso ter sensibilidade com o destinatário das nossas palavras ou leituras. 4? Não, começa do início até o 4 ou 5. Tá. Senhor, não me castigues com tua cólera, não me corrijas com teu furor. Tuas flechas penetraram em mim, sobre mim abateu-se tua mão. Parece que não é difícil perceber, hein? Olha o tipo de frasário. Não me castigues com tua cólera, não me corrijas com teu furor. Olha, corrigir com furor está associado com uma correção e fúria. Castigo, tem dor aí. Tuas flechas, olha a linguagem do autor, flechas. Tuas flechas penetraram em mim. Veja o versículo 4. Nada está ileso em minha carne. Caramba, não tem nada, tudo é ferimento, dilaceração, vai lá. Sobre tua ira, nada de são em meus ossos, após meu pecado. Está até os ossos, hein? O osso e os ossos, e especialmente a medula óssea. Na linguagem da época era para falar do núcleo mais profundo da pessoa. Nós andamos separando corpo, espírito, tudo isso. Não era assim nos tempos bíblicos.
Vai o 5, por favor. Minhas faltas ultrapassaram minha cabeça. Como fardo pesado, elas pesam sobre mim. Olha, a linguagem toda do Salmo, a inteireza do Salmo tem este tipo de tonalidade. É alguém que está profundamente mergulhado na sua prostração. E quase todo o Salmo, com uma ou outra frase, mas é essa a realidade do nosso autor. A disposição das frases parece de um profundo drama de consciência. O telespectador viu e vocês também. Olha, doença sofrida, castigo de Deus. Lá mais adiante vamos encontrar efeitos sociais em amigos e inimigos que rejeitam, que antes amigos depois se tornam inimigos, que tramam contra o ferido. Tem confissão do pecado, súplica de ajuda. Parece que estamos lidando com pessoas imersas em realidades profundamente assinaladas pela tragédia e pelo sofrimento. E não é só ontem ou outrora, isso também hoje deparamos-nos com situações desse tipo. Vamos ver o que a terceira tela mostra, por favor. Sensações e sentimentos. Leia novamente versículo 2 a 4, William. Senhor, não me castigues com tua cólera, não me corrijas com teu furor. Tuas flechas penetraram em mim, sobre mim abateu-se tua mão. Sente-se penetrado por flechas. 2, 4. 6, 8, o que tem lá? Vamos observar. Telespectador, acompanhe aí na sua Bíblia. E o William vai ler de maneira ainda com mais vagar. William. Minhas chagas estão podres e supuram. Chagas podres. Supuram, purulência, pus, cheira mal, está feio. Sim. Por causa da minha loucura, estou curvado, inteiramente prostrado, ando o dia todo entristecido. O dia todo entristecido, inteiramente ofuscado por uma vida sem luz, sem projeção. E há sérios efeitos sociais com tudo isso. Vejamos os versículos 12 a 15, efeitos sociais, agora os outros. Até agora eram problemas por seu pecado, não é? Vamos observar. Amigos e companheiros se afastam da minha praga. Cara, afastam-se da minha praga, das minhas feridas. Na hora da tragédia, eis a solidão, ferido desde a medula óssea e agora sem amigos, sem companheiros. Vai lá. E meus vizinhos se mantêm à distância. Preparam armadilhas os que buscam tirar minha vida. Armadilhas os que buscam tirar minha vida. Até o 15, vai lá. Os que procuram minha ruína falam de crimes, todo dia meditando em traições. E eu, como surdo, meditando traições. Vai lá. E eu, como surdo, não escuto, como mudo que não abre a boca. Sou como homem que não ouve e não tem uma réplica na boca. Isto é, está totalmente entorpecido, já sem perceber a realidade. Tamanho é o grau o grau e profundidade do desencontro causado pela realidade de dor, de doença, causada pelo pecado, que cria também rupturas com os outros. Olha aí onde a situação do nosso amigo salmista. Mas não é uma questão só daquela época. E o que temos aí nos versículos 16 a 23? Agora vai lá. Mas, novamente, mantenha o ritmo da leitura um pouco mais lento. William. É por ti, Senhor, que eu espero.
És tu quem responderá, Senhor meu Deus. Eu disse que não se riam de mim, não triunfem sobre mim quando eu tropeço. Sim, estou a ponto de cair. Meu tormento está sempre à minha frente. Sim, eu confesso a minha falta e temo pelo meu pecado. Meus inimigos sem motivo são poderosos. São muitos os que me odeiam sem motivo. Chegou ao 23? Ainda não. Os que pagam mal pelo bem e por eu procurar o bem me acusam. Não me abandone, Senhor. Por eu procurar o bem me acusam. Parece que é a única coisa de bom que ele fala de si. De bom e também de drama. Fiz o bem e agora sofro acusações. Mas o salmo inteiro é a única afirmação do que ele não tem do que se arrepender. Mesmo assim, é golpeado por aqueles que querem fazer do bem que ele fez uma acusação contra ele. Ou está numa depressão profunda, hoje iam dizer que está na maior deprê. Ou então é um drama existencial daqueles muito reais, que parece esvaziar o sentido da vida, inclusive. Sim, William? Não me abandone, Senhor, meu Deus, não fiques longe de mim. Vem socorrer-me depressa, ó Senhor, minha salvação. Ele parece que não tem ninguém a quem recorrer, senão, com sua miséria, ainda fala de uma salvação possível. Olha, não se pode esquecer. Poderíamos dizer que é pessimismo, ou que alguém mergulhado na dor mais profunda da própria existência, no vazio mais totalizante da sua própria realidade pessoal, mas ainda tem minha salvação. Temos que interpretar a partir daí, senão o salmo é uma composição amargurada de quem não sabe o que fazer da própria história pessoal. Então nós vamos passar agora para as telas que versam sobre versículos sérios efeitos sociais. Já passamos, veja a seguinte, por favor. Olha aqui, eu nem pedi que vissem as telas, então, para não desmerecer do nosso operador ou operadora das telas, vamos pedir que passe mais uma. Era aqui que eu queria chegar e nós vamos começar. Ele se sente valorizado e o telespectador poderá acompanhar de maneira mais ponderada e também mais didática. Vamos lá, telespectador, lá com a sua Bíblia. William, com a sua aqui. Venham me acompanhando. William, você queira ler, por favor. Senhor, não me castigues em tua cólera. Aí, telespectador, eu pus aqui, não caberiam os dois versículos 2 e 3, então eu pus entre aqui os pontinhos em reticência. Não me castigues em tua cólera, segue, William. Não me corrijas com teu furor. Furor, corrigir com furor. É correção, é fúria. Na antiguidade, havia uma visão muito antropomórfica de Deus. Sabe o que é visão antropomórfica de Deus? Atribuir a Deus a forma humana? William, mesmo sendo um flamenguista, respondeu correto. Antropomórfica. Morfé, forma humana. Então, um Deus que se irrita, que se encanta, que se comove, que fica com pena, que se indigna, que passa a mão no cambuim e desce o porrete nos cangotes dos infiéis. Antropomorfia, desculpe. Então, vai lá. Tuas flechas penetraram em mim, sobre mim abateu-se tua mão.
Então, o que há nessas reticências? Não me corrijas com teu furor. Não me corrijas com teu furor. O doente se sente flechado por Deus. A flecha, ele toma aí a imagem da caça. O animal flechado é abatido, foi alcançado, está ferido, está sob ameaça. Ele é como o nosso autor aqui flechado, como se Deus quisesse alcançá-lo, como o caçador quer alcançar a caça. Flechado. É assim que ele se reconhece no seu estado enfermiço. Está doente. É uma condição de doença que na época sempre se pensava. Estamos no tempo do autor. Vamos arredondar para 550 a.C. Doença, acidente. Qual é o motivo? Todo o problema físico estava associado com uma questão moral. Assim Jó também, Jó capítulo 6, versículo 4, você não precisa ir até lá, William, mas o telespectador, se quiser anotar, a pergunta de Jó, ele que era inocente, e eu não pratiquei o mal, mas por que me encontro nessa condição enfermiça, de enfermo? Mas aqui, o autor se confessa pecador. Senhor, não me castigues em tua cólera. Tuas flechas sobre mim, abateu-se a tua mão. No versículo 2, mas também no versículo 19, ele confessa: é o meu pecado a causa de tudo isso. As flechas da doença, ele espera que a mão que infligiu o castigo, que flechou, sejam as mesmas mãos que tragam-lhe alguma esperança de cura. Ele não fala de cura, mas é isso que ele está a esperar. Sobre mim abateu-se a tua mão. E daí? Vamos ao versículo, vamos à tela seguinte, por favor. Versículo 4. Queira ler agora, William, aqui 3 e 4 estão colocados na inteireza, juntos. Nada está ileso em minha carne, sob tua ira, nada de são em meus ossos, após meu pecado. Aí, na nossa tradução, após meu pecado, é essa a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas a melhor tradução, a mais comum seria, a mais ajustada ao vocabulário adotado é: por causa do meu pecado. Há uma relação direta entre carne ferida, ossos dilacerados e pecado praticado. Esta é a situação do nosso salmista autor. Nós vamos fazer algum intervalo, porque ele, salmista, está precisando de alguns curativos. Sua situação é séria. Quero lembrar você que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, inclusive assistir o programa que eu tinha esquecido, que é o Salmo 35. Vamos para o intervalo, voltamos já. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. 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 A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá,
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Estamos de volta ao programa Conhecendo a Palavra. Você que ligou a TV Evangelizar nesse momento, estamos estudando o Salmo 38 com Dom José Antônio Peruso, arcebispo aqui da Arquidiocese de Curitiba. Eu quero saudar, esqueci de cumprimentar a Ana, você está vendo lá naquela tela pequena, William? É a Ana. Sim. Ela traduz em libras a explicação e a apresentação que fazemos aqui. O cabelo dela é claro, porque ela é loirinha. O seu está ficando claro, mas o motivo é outro. Outro motivo, né? É melhor não interpretá-lo agora, senão verdade. você terá que fazer um salmo de Acho súplica. que é o problema da câmera também. A câmera, também a câmera, é verdade. Ana, muito obrigado. Sua presença aí traduz para os nossos queridos irmãos e irmãs com deficiência auditiva, mas pediram insistentemente para que houvesse alguém que lhes apresentasse a palavra. É impressionante o anseio deles, e eu agradeço a Ana, entre outras pessoas que oferecem do seu tempo e da sua competência para conferir uma voz em libras, uma voz em símbolo, voz em gestos. Vamos falar assim, olha a expressão, voz em gestos, para que os surdos compreendam a palavra. William, o nosso autor, imerso na sua dor, fez na sua composição, porque ele talvez sofredor, ou então compreendeu o sofrimento de alguém e compôs a oração para ser recitada e ser cantada. Salmo é cântico, para cantar a sua dor, porque o canto traduz vivências interiores, traduz de maneira melhor combinada entre voz, arte, lágrimas e silêncios. O canto não é só para a euforia ou só para o louvor, é a tradução do que na interioridade humana é harmonia, é paz ou é uma realidade convulsionada. Mas venha comigo, venhamos até aqui. Versículo 4, William, lentamente, William. Nada está ileso em minha carne, sobre tua ira, nada de são em meus ossos após meu pecado. Como eu havia explicado antes do intervalo, é por causa do meu pecado. Notem, eu até coloquei em letras diferenciadas na cor, para ajudar o leitor a perceber. Nada está ileso em minha carne. Olha o conteúdo, não há nada inteiro, tudo está ferido. A linguagem é forte. Nada está ileso em minha carne. Nada de são em meus ossos. É frequente nos Salmos esse uso dos paralelismos, não apenas por uma espécie de estética literária, porque na língua bíblica, especialmente o Antigo Testamento, telespectador, não é só o que fala no seu conteúdo, mas o modo como apresenta também traduz uma condição pessoal. Nada de ileso em minha carne, nada de são. Olha aqui como há
proximidade no modo de reagir, de expressar-se. Nada de são em minha carne, em meus ossos, está a indicar o grau de totalidade do drama que atinge a realidade do orante. Ele salmista ou não o salmista, quem compôs, mas alguém que se serviu da composição para falar da sua realidade pessoal profundamente dramática. De qualquer maneira, qual é a origem de todo esse drama? Nada de ileso, uma carne profundamente ferida, um corpo profundamente golpeado, nada de são em meus ossos, por causa do meu pecado. Ele não culpa ninguém. Ele está aí mergulhado em uma realidade ao interno da qual ele experimenta de maneira absoluta a impotência. Diante dos olhos ou dentro de si, um mal que o desfigura e destrói. E dentro de si, também uma impotência que o mergulha numa realidade ainda mais profunda. A dor física é retrato de uma condição espiritual, moral. O nada que tem aqui na carne, ou nada dos ossos, tornou-se um nada da sua vida, na sua vida interior. Está muito humilde para falar da dor e muito humilde para deixar vislumbrar como vai vencer tudo isso. Numa realidade assim, vai longe a vida? Parece que o abismo está ante seus olhos. Além do paralelismo, ele se vê entre a ira de Deus e a opressão do seu pecado. A ira de Deus, nada ileso. Em tua ira, nada de são. Entre a ira de Deus e a dor e a opressão do seu pecado. De um lado, assim ele se sente, Deus que me rejeita. Do outro, o absoluto da minha pequenez e da minha impotência. Caramba, está desnudo de tudo. Vamos observar ainda. Ele até vislumbra tudo isso como um castigo merecido. Nada de ileso, nada de são. Causam os meus pecados. A totalidade de si mesmo está desfigurada pela ruptura com Deus e pela infidelidade. Desfigurou. Ele é um nada. Em ruptura com Deus e em uma profunda impotência diante do seu pecado. Até se fala no ditado popular: se ficar o bicho come, se fugir o bicho pega. Não é assim que se fala? Mas nós fazemos isso até com um toque de humor. Aqui a vida, no seu caráter mais envolvente de totalidade, que está repleto de vazio. Parece que alguém poderia dizer: enforque-se. Ninguém sugere isso, eu sei, mas nesse quadro, qual seria a saída? É alguém que poderia pedir o final da existência. E o número de tanta gente que golpeia e tira a própria vida é porque mergulha em realidades semelhantes. O vazio é tal que não suportam mais
nada, o futuro é melhor que se torne um passado obscuro. Esse nada, a totalidade de si mesmo não existe mais. Tudo é vazio. Nada está ileso em minha carne. Nada de são em meus ossos. Digamos assim, a ruptura com Deus é igual à ruptura consigo mesmo. Seus ossos, os ossos falam da interioridade mais profunda da pessoa. Seus ossos, nada. Então o orante está sem sentido. Não tem nada. Sua vida, sua corporeidade retrata uma falta de significação de tudo. Ruptura com Deus pelo pecado, ruptura consigo mesmo. Os ossos não são mais ossos. Estão dilacerados. E nada nele está ileso. O seu corpo é uma continuidade permanente de feridas e lacerações sobre lacerações. Olha o grau profundo de dor na qual está imerso o orante. Ei, telespectador, você que ora com os salmos, este salmo nas suas horas de lágrimas, o salmista fez isso e se tornou palavra de Deus, o seu drama. Palavra inspirada por Deus. Parece um contraponto, uma negação. A palavra de Deus afirma o nada do homem. Ou o homem até no seu nada pode falar com Deus. E quem sabe algum caminho pode se abrir. Pois bem, é uma existência sem direção. Os ossos feridos não caminham, né? Eu posso estar manco. Eu caminho de maneira mais lenta, mas eu posso caminhar e ter uma direção. Eu posso alcançar algum objetivo. Estamos no mundo bíblico. Mas os ossos todos feridos, eu não tenho direção, não tenho metas, não tenho buscas. Como se eu estivesse, o autor, como se ele estivesse depositado sobre suas próprias feridas purulentas. Lembra da imagem das feridas compus e apodrecidas? Fala de podridão. Pois bem, uma vida sem sentido aqui nesse versículo 4. E daí nos outros versículos? Vamos adiante. Leia os versículos 5 ou 6. William... Minhas faltas ultrapassam minha cabeça. Como fardo pesado, elas pesam sobre mim. Como? Como fardo pesado... Pode ler de novo o início do 5. Minhas faltas ultrapassam minha cabeça. Ou vamos aqui, telespectador, venha comigo e você queira ler desde aqui, William. Aqui estão na integralidade os versículos. Vai lá. Minhas iniquidades ultrapassam minha cabeça. Iniquidades, inequo, quem não é justo, que não é igual, inequo, de igualdade, é diferente com um, com outro, e diferencia os outros e também o próprio Deus, as regras, o pensamento, a palavra do próprio Deus. Valoriza uma parte e desmerece outra, sabe? Nós somos tentados a buscar a Deus nos apuros e nos esquecer dele quando tudo vai bem. Iniquidade. Minhas iniquidades ultrapassam-me a cabeça. Bem, minhas iniquidades a cabeça. A cabeça é um centro das escolhas.
é o centro, é o que direciona as próprias opções. Então, seu modo de pensar está torpedeado pelas iniquidades, por egoísmos, por escolhas mal feitas da própria verdade, segundo interesses pessoais. Ultrapassam minha cabeça. Minha cabeça está toda ela impregnada das iniquidades. E o que acontece? Vai lá. Como fardo pesado, elas pesam sobre mim. Minhas chagas estão podres. Como um fardo pesado, elas pesam sobre mim. A culpa no Antigo Testamento sempre foi comparada a fardo pesado. Põe-se as costas, fica torto, consome todas as energias e fica difícil caminhar. E talvez acabe lesionado, pode até cair. Isto é, suas iniquidades tornam a vida do próprio orante um grande peso. Vamos lá, e as chagas? O que temos aqui com as chagas? Minhas chagas estão podres e supuram por causa da minha loucura. Minhas chagas estão podres e supuram. Isso, por causa da minha loucura. Supurar, já falei, né? Isso. Produzem purulência, pus, aí associa dor, ferimento, repugnância, podridão, decomposição, eis o sujeito. As chagas desfiguram sua pele, seu corpo, que significa sua existência. Mas ao falar de chagas, com frequência no Antigo Testamento, um exemplo é Isaías capítulo 1, versículo 6, não precisa ir até lá. As chagas purgam ou purificam a pessoa de algum mal praticado. Então, se as chagas, assim ora o nosso autor, as chagas são de alguma maneira uma possibilidade de purificar da sequência de pecados que atormentam a vida do orante. Nem tudo é desgraça. Falar de chagas é falar de um processo de purificação que está em ato. Isso é preciso. Como o exercício físico, eu forço os músculos e eles sentem a dor, mas eles prometem um fortalecimento. Então, minhas chagas estão podres, supuram. Aqui fala com explicitude da condição negativa. Mas quando se fala de chagas, algo de implícito, de promissor, pode estar em andamento. Vamos um pouco mais, porque o tempo corre. William, você não poderia refrear o movimento do relógio? Flamenguista, todo se achando, poderoso sempre. Mas vai lá, 7:09 agora. Estou curvado, inteiramente prostrado. Ando o dia todo entristecido. Vai até o 9. Já leu? Não. Meus rins ardem de febre. Nada está ileso em minha carne. Outra vez de novo, né? Nada está ileso, né? Outra vez, vai. Estou enfraquecido, completamente esmagado. Meu coração rosna. Solto rugidos. Rosna, o coração rosna. Ei, telespectador, vem comigo, telespectadora. Você também, Tainara, acho que não precisa, pensa que não precisa, e diga para o Lucas também. Estou curvado, prostrado. Meus rins, não é o órgão aqui do sistema renal, rim. Na tradição do antigo, eles não sabiam disso. Rim é para falar da interioridade. Estão febris, estão com infecção.
rins febris, nada está ileso, enfraquecido, esmagado, meu coração geme, solto rugidos. Pobre homem. E isto é pessimismo? Vamos lá, estamos prestes o tempo está prestes a se esgotar e eu não gostaria de ficar sem um olhar ao versículo 10. Vai à tela seguinte, por favor. Versículo 10. William, este aqui você leia como se estivesse quase soletrando, por favor. Senhor, à tua frente está o meu desejo todo. Meu gemido não se esconde de ti. Nossa, tudo foi mal até agora, hein? Estava lá no fundo do poço, numa espécie de purulência em grande síntese, a síntese de todas as purulências. Mas, Senhor, ainda pronuncia o nome, né? Então, se pronuncia o nome é porque ainda é capaz de olhar para uma realidade maior do que a sua tragédia. Até pronuncia: Senhor, à tua frente está o meu desejo todo. Ele não tem nada. Tudo é o vazio ou dilaceração, com mau cheiro, com podridão. Lembra que fala assim? Sim. Mas ele tem para colocar diante de Deus somente o seu desejo desde o fundo do seu abismo. Ele não tem outra possibilidade. Na continuação do Salmo nós vamos ver que os vizinhos se afastam, os amigos se distanciam e até se voltam contra ele, porque pensam que o orante está naquele estado dramático por pecados praticados. E ele foi pecador, ele se confessa. Mas a única possibilidade para ele, repleto de pecados, é que aquela pletora é algo que transborda, aqueles transbordamentos de dor causados pelo pecado, pelo seu pecado, porque ele confessa, ainda assim há um desejo que está diante do Senhor. Porque o seu gemido não se esconde de Deus. Ele só tem o gemido a colocar ante os olhos de Deus, mas a esperança não é na sua força. Experimentou seu vazio, mas tem Deus que é maior do que aquele fundo muito profundo de tragédias e frustrações e vazios e fracassos e derrotas. É a única oração que ele faz a Deus em todo o Salmo. Está aqui: Senhor, eu e este monte de misérias. E o desejo de sair de tudo isso está diante dos teus olhos. Lembram dos Salmos, também da mentalidade do Antigo Testamento? Volta a tua face, Senhor, para mim. Números 6, o Senhor volva para ti a sua face e te dê a sua paz. Diante de ti, diante de tua face, eu e minhas misérias estamos aqui. Ou mais um pouco, agora, como é veloz o tempo quando a gente apresenta esse programa, tudo é muito rápido. Vamos então recordar
uma espécie de transliteração, não de transliteração, de transposição para o Novo Testamento. Se você lembra, William, da parábola do filho pródigo, vocês lembram também, né? Lucas 15, versículos 19, versículos 17 a 19. Na casa de meu pai, todo mundo tem comida, e eu aqui morro de fome. Eu e minha miséria estou diante da morte. Mas eu vou voltar para pedir emprego. Vou dizer, pai, trata-me como um dos teus empregados. Lembram? O salmista está aí. Diante de Deus eu só tenho minha miséria. O filho pródigo estava mais ou menos assim, como o salmista. Mas será? É meu pai. Eu vou voltar. O salmista do 38, sem saber, estava preparando o leitor da Bíblia, o seguidor de Jesus, estava a prepará-lo para compreender o alcance da parábola do filho pródigo. Entendeu, Piazão? Piazão aqui no Paraná é garotão. Entendeu, garotão? Entendi. Compreendeu, filha? Então, diante de Deus, o tropeço e o fracasso nunca têm a última palavra. O salmista esperava isso, e Jesus, o Filho de Deus, contou que é bem assim que Deus se porta. Este salmo é muito bonito, porque é um belo retrato da pequenez e dor e vazio humano sem Deus. Ei, telespectador, reze o Salmo 38 ou 37 se sua Bíblia for Ave Maria. Recebi a advertência de que poderão deixar meus ossos lacerados se eu não terminar, porque o tempo se foi. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, conhecendo a palavra com Dom José Antônio Peruso. Até a próxima semana. E quero também agradecer a você que faz parte da família Evangelizar. É graças à sua contribuição que nós podemos levar programas como esse para todo o Brasil. Evangelizar é preciso. Muito obrigado.